Bora afiar para as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Vessone, atualizando as últimas do Timão nessa sexta-feira. E a Lazo fez uma proposta oficial pelo Yuri Alberto e o Vessone recebeu a resposta do Osmar Stable ao vivo sobre essa proposta, se aceita ou não. Tá muito legal esse corte, deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Nenhuma informação, tem provável escalação também. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Aquela hora eu tava falando aqui porque o Osmar Stable veio até aqui falar comigo, enfim. Isso. Opa, quem falou pra você? Aí ele confirma lá o lance da proposta mesmo da Lazio, mas que ele não tem interesse nesse momento de negociar o Yuri e tal, e que vamos ver, ele falou, vamos ver o que acontece, mas nesses valores, tal, nessa situação não tenho muito interesse não, mas ele confirmou realmente que chegou a proposta do clube italiano pelo Yuri Alberto. E aí eu estava falando aqui também, o Roberto Carlos teve agora há pouco lá no Parque São Jorge, uma visita, ele é o embaixador do Real Madrid, e ele foi lá, recebeu uma camisa do Corinthians, foi lá no memorial onde tem a camisa dele e tudo mais, e aí disse que foi uma visita mais protocolar ali do lateral esquerdo, do Roberto Carlos, que está aqui por São Paulo, e foi até lá. Essas primeiras palavras do Marcelo Paes é muito do que a gente vinha falando, né, de um clube que precisa parar de gastar, que um clube que precisa cuidar da sua imagem em termos financeiros, pagador, e eu acho que ele veio com esse intuito. O Corinthians já se livrou aí de alguns milhões só de salário, né, de Romero, vai se livrar de Félix Torres, de Thales Magno, são vários jogadores que já deixaram com salário alto. Ele fala aí do Gabriel Paulista, né, que abriu mão de muito dinheiro lá no Besiktas para poder se enquadrar aqui pelo sonho dele, fez exame, também importante, informação nova, fez os exames agora há pouco, e já vai estar domingo na Neoquímica Arena, mas acho que é uma primeira imagem dele, que é o que a gente esperava, né? É um cara que veio exatamente para tentar pé no chão. Ele fala do lance da política que deu uma atrapalhada no Fortaleza, então ele já sabe o chão que ele está pisando, porque a política aqui do Corinthians e do Parque São Jorge, ela destrói o tempo inteiro o clube, então ele já sabe, pelo visto, o bom para o torcedor é que pelo visto ele já sabe o chão que ele está pisando, porque realmente o Fabinho reclamou disso na saída, e eu acho que os mesmos que minaram o Fabinho, que encheram tanto saco, eu imagino que vão tentar fazer a mesma coisa com ele. E aí, Arnaldo? Primeiras palavras do... interessante, na verdade, né? Ele... acho que teve... Ele, pela facilidade de se comunicar, né, pelo projeto do Fortaleza, durante bom tempo, era a grande sensação do futebol brasileiro em termos de custo-benefício, né? Então, eu acho que ele chega com uma boa perspectiva, mas não deixa de ser interessante a gente notar duas coisas. A primeira, o fato que ele admite erros cometidos quando ele estava na situação mais confortável, como dirigente do Fortaleza, da SAF. Segundo, o fato dele nunca ter trabalhado fora do estado, então uma experiência. Ele estava falando do jogador, Danielzinho, vai para o São Paulo. O Marcelo, como dirigente, ele jamais trabalhou fora de Fortaleza, né? E uma terceira coisa que eu acho que é interessante a gente notar, que eu não consigo deixar de elogiar, de uma forma ou outra, o Fabinho Soldado foi uma grande surpresa positiva para o Corinthians. Ninguém dava muita coisa pelo Fabinho Soldado, vamos combinar. Ele nunca tinha exercido esse tipo de função no Flamengo. E ele pegou, de repente, quando ele chegou, o Corinthians desmoronou financeiramente. Então, eu acho que o Fabinho Soldado deixa a tarefa ele eleva um pouco o sarrafo do Marcelo Paes, sabe? Porque ele conseguiu blindar o time, conseguiu resistir uma temporada inteira sendo cornetado politicamente o tempo todo, conseguiu formar um bom time, conseguiu se virar com o transfer ban, e agora o Marcelo Paes, na verdade, ele pega uma terra muito mais tranquila que o Fabinho Soldado pegou, né? Com o time podendo contratar, com o presidente que está substituindo o anterior, mas encaminhando a próxima eleição. Então, eu acho que o Marcelo Paes, o Soldado limpou o terreno para o Marcelo Paes. Eu queria dizer uma coisa. Quando eu defendo a SAF, é muito mais para tirar quem está aí do que a perfeito. SAF. Porque se não vem a 171 lá, que é
171 lá do Vasco da Gama, né? Que eu brinco no que é 777, é 171, né? Porque também veio e você viu a lambança que... Não, porque assim, não é só a SAF, né? É o que vocês estão falando. De repente vem também uns picaretas aí, que não é o caso da Safiel, né? Mas vem uns picaretas, porque esses caras são corintianos e tal, eu acho que eles vão fazer bobagem, eles vão colocar dinheiro deles e vão perder. Mas tudo bem, isso é outra história, o dinheiro não é meu. Mas tudo bem, um abraço pro pessoal da Safiel. Eu gosto dos caras, os caras são legais. Mas assim, são sonhadores, né? Eles não sabem com quem eles estão mexendo. Cuidado com o dinheiro de vocês. Vocês trabalharam para ter esse dinheirinho, esse dinheiro não volta mais, hein? Mas assim, a SAF é mais para tirar esses caras do que a SAF em si. Porque o que o Perrone falou... Concordo 100%. O Corinthians, por exemplo, ele está fazendo um bi 100, né? Agora vai fechar, a gente não sabe quanto que vai fechar, mas vai fechar em mais de um bi 100. O São Paulo fecha em um bi também, ou quase isso. Então vamos lá, em 5 anos, o São Paulo vai fazer 5 bilhões, o Corinthians vai fazer 6. Cara, 5 bilhões de reais. É dinheiro que não acaba mais. Não, acaba. Eles conseguem acabar. Não. 5 bilhões Não de acaba mais. Deixa eu completar, deixa eu molhar o bico. Se você tiver uma postura profissional, idônea, sem que o dinheiro seja usado para cartão corporativo ou para pagar a conta da esposa e da filha, você consegue pegar esses 5 bilhões e transformar o clube com um elenco bacana, não precisa fazer também um timinho qualquer, não. Dá para fazer um time com gente experiente no mercado, bom e barato, competitivo e barato. Que barato no futebol não existe, Usa a base, né? Também, gente. Usa a base e você em 5 anos consegue sair da lama, entendeu? Agora, quem é que vai fazer isso? É isso que eu tô dizendo. Quem que se dispõe, Eu né? não acredito nos caras que estão no São Paulo, eu não acredito nos caras que estão no Santos, eu não acredito nos caras que estão no Corinthians. Então, por isso que eu defendo a tal da SAF. Agora, tem que rezar pro São Jorge, no caso do Corinthians, para vir uma SAF honesta, idônea, né, para não acontecer o que aconteceu no Vasco, esse negócio do Textor no Botafogo que ninguém sabe muito bem o que é, ninguém sabe explicar. Né? O cara comprou, depois vendeu a parte dele não sei para quem, agora tá querendo recomprar, não mantém um jogador no elenco, o Almada fica 1 ano e depois vai embora, entendeu? Então, Mas eu prefiro xingar um cara do que 260. Isso também é verdade. Bom, vou aproveitar esse assunto. Também é verdade. Aí a gente já termina aqui o que foi mais o Corinthians, fácil, né? até o campinho, até o jogo. Depois a gente vai pro São Paulo, volta no Palmeiras e tem o Santos também. O Pedro Raul, meu querido Leandro Quessada. Pelo amor de Deus. Fabinho Soldado vai fazer a boa. Inter ou Botafogo? Parece que o Botafogo entrou na parada também. Todo mundo quer o Pedro Raul. O Pedro Raul já jogou no Botafogo, né? Olha lá. Já. Corinthians conta com Pedro Raul, mas não se fecha a boas propostas. Fabinho Soldado está se esforçando para levar ele para o Inter. É a melhor coisa que o Fabinho Soldado vai fazer? Eu acho que a gente sempre tem que se colocar na... Torres. Ah, não, foi o Félix Torres, é verdade. A gente tem sempre que se colocar na pele dos outros, né? Então agora eu vou ser torcedor do Internacional. Eu não estaria feliz recebendo o Félix Torres para ser zagueiro do meu time. E eu não gostaria de ter o Pedro Raul como centroavante do meu time. Será que eles já assistiram algum jogo desse? Então, esse é o problema. Eu acho que as pessoas do futebol, elas não assistem futebol. Por isso que eu falo, o presidente de um clube precisa entender de futebol. Ou não tem conexão com o torcedor, né? Ou não tem, exatamente. Porque o torcedor tem muito dessa também. Também. Então, com todo respeito ao Pedro Raul e o Félix o Torres. Internacional, que não foi rebaixado esse ano por um milagre, tá pensando em permanecer na Série A, tá montando um time pra Série B. Agora, o busto do Fabinho tá sendo confeccionado, né? Sabe quem você tem que agradecer? Eu? Ao Palmeiras, que rebaixou o Ceará. Rebaixou o Ceará, aí o Pedro Raul foi rebaixado junto. O Inter ficou pra Série A. E aí, o Fabinho Soldado tá lá no Inter querendo... Entendi, por causa da combinação de resultados. Mas né? o Fabinho tá fazendo um trabalho aí que o Corinthians... Maravilhoso pra ajudar o Corinthians. no Internacional. Dizem que ele tá trabalhando melhor agora fora do Corinthians do que no Corinthians. Né? Só uma outra, pra gente fechar o Corinthians aí, não vamos esquecer... Tem o Gabriel, né? O Gabriel Paulista tá chegando, 35 anos. Tem a imagem dele aí. Tem, ele arrebentando com o... Não, é uma entrevista. Ah, tá. Você mandou um negócio do avião? Não, tem aquela entrada dura, tem a entrada dura no Vini também. Tá, o Gabriel Paulista. Jogo Valência e... Queria que você falasse sobre esse atleta, que ele vai falar aí no desembarque Vamos dele. ouvi-lo.
A expectativa é grande, obviamente nervoso, né? Representar o clube do coração e voltar depois de tantos anos pro Brasil. Tem uma ansiedade grande, mas já focado e esperar fazer o meu melhor com a camisa do Corinthians. Tinha umas conversas assim com o soldado, né? Mas acabou, a gente não se falou mais. Com o tempo sem se falar, até porque pelos problemas do Corinthians do transfer ban, não podia contratar, então. Mas mesmo assim eu continuei ansioso para essa oportunidade e também com outros problemas que eu tive, familiar, né? Então isso ajudou eu voltar ao Brasil e agora, consequentemente, vou fazer os exames médicos, tudo der certo, assinar um contrato e defender essa camisa, que é o maior sonho. Valeu, vai Corinthians. Diferentemente do presidente do Inter, o Quesada, você acompanha futebol. O que você pode falar do futebol do Gabriel Paulista? Cara, ele é um jogador de 35 anos, né? Já tá na fase final da carreira. Ele foi bem no Valência. Ele jogou uma temporada no Atlético de Madrid. Sabe quem que era o companheiro dele lá? Memphis Depay. Eles saem no mesmo ano aqui, curioso, né? É corintiano. Tá, até aí tudo bem. O Luan também era. Também. Tem um monte de cara que era corintiano. Isso também não significa muito. Sempre vou usar esse aí pro resto da vida. Eu acho que é um jogador para fazer uns 45 jogos no ano aí. Tem uma experiência muito legal. Acho que vai ser muito importante ele, o Gustavo e o Ramalho, pra molecada da base. Melhor que o Félix Torres? Ah, óbvio. Claro, com certeza. Melhor que o Kaká? Pô, mas você treinado, você acha que dá um caldo melhor do que o Kaká? Então, já serve para alguma coisa. Isso é legal, abriu mão de uma grana na Turquia para vir para o Corinthians. Então, quer dizer, o cara realmente tá, né? Agora, gente, tudo isso a gente só vai fazer análise na hora que o cara entrar em campo e jogar. Às vezes vem com muita expectativa e não joga nada, às vezes você não dá um centavo pro cara, o cara vem, veste a camisa, a tendência é que venha para ser titular ao lado do Gustavo Henrique, né? Então essa seria a zaga titular. Já vai passar o Tchoca já? Eu acho que o Tchoca tá num processo, né, de ganhar experiência. Então vamos ver o campinho que o Quesada montou para esse jogo do Corinthians. Ele não joga domingo, não, ainda não, tá? Não joga? Não. Sabe o que a gente pode fazer primeiro? A gente não passou os jogos da rodada, Mick Jagger. Coloca todos os jogos da rodada, que aí agora a gente vai passar um por um aí e destrinchar aí os clubes. Tá, Isa, vai lá, essa é com você. Vamos lá, então o Paulistão 2026 já começa neste final de semana, sábado às 15h começa com São Bernardo e Capivariano. Aí a gente tem Santos e Novo Horizontino, 16h no sábado. Um pouquinho mais tarde, 6h30, tem Guarani e Primavera, é isso? Isso. Né? Aí a gente tem também no sábado a estreia do Palmeiras contra a Portuguesa no Canindé às 20h30. Todos os jogos do sábado, certo? Sábado, exatamente. Aí domingo tem Corinthians e Ponte Preta, um bom jogo às 16h. Às 5h a gente tem Velo Clube e Botafogo de Ribeirão Preto. Aí às 6h15 a gente tem a Noroeste, né? Noroeste e Red Bull Bragantino. E às 8h30, outro bom jogo na rodada, o Mirassol, que a gente não sabe como vai estar nessa Bom jogo temporada. só se for pra você. Ou pro Mirassol. Não, mas a gente não sabe como esse Mirassol vai vir, né? Porque muitos jogadores foram embora e outros jogadores foram contratados contra o São Paulo, fechando a primeira rodada do Campeonato Paulista, que só tem 8 rodadas na primeira fase. Exatamente, né? Tem muitos times que tem que ficar alerta com isso aí. Então, voltando agora pro campinho do Corinthians, que enfrenta a Ponte Preta no domingo, às 16h. Campinho do Mr. Quesada. Ah, não, do Dorival. Do Quesada. De quem que é esse campinho aí, Quesada? Cara, isso tem uma previsão sem contar com as principais peças, né? Isso não quer dizer que seja exatamente esse time. O Yuri não vai jogar, o Garro tá fora, o Memphis não vai ser aproveitado, então quem tá indo pra Itaquera pra ver esses caras já pode tirar o cavalo da chuva. O cavalinho da chuva. Quem inventou essa foi Fábio Sormani. Pois é. Agora, pode ser que pinte um Gustavo Henrique aí na zaga. Eu acho que vai ser mais um time chamado alternativo do que o time que fechou o ano passado aí sendo campeão da Copa do Brasil. Então, o Hugo... Kaká? Até tive um negócio aqui, ó.
Porque na realidade é o seguinte, qual é a história? Ninguém gosta do Kaká, mas também não pode deixar o cara lá sem fazer nada, porque de repente alguém tá vendo o jogo e o Kaká joga bem, de repente o Kaká joga bem, aí um presidente de algum clube vem e fala, nossa, esse Kaká até que não é tão ruim não, vai lá e contrata. Já faz Presidente do Inter. Do Inter. Fabinho Soldado. Aliás, é o que eu falei, a dupla Grenal tá boa nessa. Tá boa. O Grêmio levou o Caio Paulista, né? Então o pessoal tá ali montando um bom Mas time. aí é legal, porque você tem um garoto da base, que é o João Pedro Tchoca, você tem o Rian também, tem o André, tem o Dieguinho, né? Então, o Guinegão. É legal. Para um ano que a gente sabe que não vai ter tanto dinheiro, olhar para a base pode ser. Porque assim, eu sei porque. Não, mas tá parecendo o time da Copa São Paulo, esse aí que tá jogando. O Perrone também é apaixonado pela base e eu acho que a base é tudo. Entre trazer um Hector Hernandes e dar uma chance para um Guinegão. Não, aí tudo bem. Dá uma chance para o Guinegão. O exemplo entendeu? que você tá usando. Mas aí é que tá. Entre trazer um Charles e dar uma chance para o André, eu sou mais o André. Entendeu? Mais terrão e menos medalhão. Cadê a camiseta? Eu não consegui parar para ver isso daí ainda. Eu vou fazer e vou te trazer na segunda-feira. Dorival. Demora quanto tempo para fazer uma camisa dessa? 10 na hora? minutos. Dorival Júnior. Aí a pressão é grande. Montando esse possível Corinthians aí para jogar contra a Ponte Preta. Você imagina que esse vai ser um elenco, um time meio base do Campeonato Paulista, Quesada? Os medalhões Não, vão jogar só os clássicos? Não, quando. E outra, também não dá pra brincar, né? São 8 jogos só, cara. É isso que eu ia falar, gente. Eu olhando aqui, tá muito legal que tem muita gente da base, etc. Mas vamos supor que não ganha esse jogo, que é em casa. Você tem mais 7 jogos, sendo que desses 7 são 3 clássicos. Então tem que tomar muito cuidado. O São Paulo é a mesma coisa, tá? Não tô falando só do Corinthians, não. São Paulo. A gente já vai falar do São Paulo agora. Opa! A gente já vai falar do São Paulo, então. Só Corinthians. Só pra ter uma ideia. Depois o Corinthians pega o Bragantino, aí já é jogo de primeira divisão do futebol brasileiro. O Corinthians pega na terceira rodada do São Paulo, aí não dá pra entrar com esse time contra o Tricolor. Tá. Esse Uma time vez aí... que nós entramos com um desse aí, metemos 6. Mas aquilo lá era outros tempos e tal. E aí depois o Corinthians tem na sequência Santos, outro clássico. Aí pega um Velo Clube, ok? Aí tem Capivariano. E aí, finalmente, as últimas 2 rodadas do Corinthians. O Palmeiras em casa e o último jogo do Corinthians contra o São Bernardo no 1º de maio, lá em São Bernardo. Então o Corinthians joga contra o São Paulo e o Palmeiras na Neoquímica Arena. Exato. É uma vantagem, né? Dentro de 8 jogos. É uma vantagem considerável. Ele conquistou essa vantagem porque, assim, quem termina melhor no... Porque quem é o atual campeão paulista? É o Corinthians. Ah, meu Deus. O Palmeiras também joga 2 em casa. Se eu não me engano, sim. São Paulo e... Santos, talvez. São Paulo e Santos. Por essa conta aí, o Santos ia ter que jogar o Campeonato Paulista lá no Rio Grande do Norte. Jogam 2 fora. É isso, né? O Santos e São Paulo jogam 2 fora. O Santos é no Morumbi, né? E aí os 2 fora. O São Paulo é o Santos no Morumbi com os 2 fora. Então é isso, fiel. Mano, pra quem não sabe, o Vessone, ele tava na coletiva do Marcelo Paz, por isso que ele falou ali no começo do vídeo que o Osmar Stabile veio perguntar pra ele. Então, a Lazio fez uma proposta pro Corinthians. Imagina a proposta da Lazio, mano. A Lazio tá mais quebrada que tudo. A gente tava pensando que era Roma e tal, mas a Lazio, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, os caras vão chegar com dinheiro 10 milhões de euros, 15 de euros, tá de sacanagem. Então, o Osmar já falou que rejeitou. O Uri Alberto sair, na minha opinião, ele só sai no meio do ano. E tem que ser assim mesmo, cara, porque a gente precisa de um elenco forte agora no início do Paulista. E agora que me toquei que são 8 rodadas, né? Não é mais 12 que nem ano passado, tiro curto, porque o ano é um ano de Copa do Mundo, um ano de muitos campeonatos. Então o calendário vai ficar muito apertado. Eu nem sei se a Copa do Brasil vai terminar em dezembro também, como foi ano passado. Então o Corinthians aí vai disputar bastante competições. Cara, se for que time feio, hein? Essa escalação aí. A provável escalação, né, que vai ser contra a Ponte Preta, apesar que a Ponte Preta também vai ter, acho que 11 desfalques, 11 contratações, porque eles estão com o Transferban lá também, então vai ser um jogo feio, eu acho que vai ser um jogo feio. Eu vejo bastante comentários, o pessoal falando, não, tem que colocar a molecada pra jogar a base, mas calma, não é assim, não é enfiar 11 jogadores da base e se virem, tem que ser, cara, com calma, um por vez, vai colocando aos poucos. E não acredito, 2026, a gente com o lateral esquerdo, o Hugo ainda, pelo amor de Deus, cara. Esse cara é muito ruim, mano, é muito ruim. O Hugo, pra mim, ele não serve pra jogar em time de Série C.
Ele já tá aí desde 2024, sempre cavando sua vaguinha ali no time titular, quando o titular Matheus Bidu não joga, o Gileri chegou a ser titular, né? Não vai ficar no Corinthians, o Gileri, pelo visto. E a gente sempre com esse lateral horroroso, Hugo. Pelo amor de Deus, cara. É um cara que tem medo da bola, tá ligado? Não acerta passe de meio metro, não sabe driblar, marca mal pra caramba. Então, pelo amor de Deus, velho. Quando que a gente vai ter um lateral esquerdo decente, substituto do Matheus Bidu até titular, cara? Quando? Quando? Não aguento mais, cara. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.